Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a RNI, tá? Mais uma empresa aí de incorporação, de construção imobiliária, do ramo imobiliário, que vem sofrendo bastante, né, o setor imobiliário. A RNI é uma empresa que eu não gostei muito, tá? Porque ela tem um endividamento altinho. Então, às vezes, quando a gente analisa só o market cap, o valor de mercado, a gente pode levar a entender que é uma empresa barata, né? Que ela vale só 200 e pouquinhos milhões. Só que ela tem uns, quando a gente soma a dívida, né, que a gente chega no valor da firma, ou enterprise value, a gente vê que a dívida é 500 e pouquinhos milhões, a empresa fica valendo no total quase 1 bi. Porque se alguém fosse comprar ela, iria comprar ela e assumir as dívidas. Então essa proporção não é muito legal. Nos vídeos que a gente fez também sobre a Lavi, a Mitre, sobre até a Moura, a Exitec nunca fiz vídeo não, mas também são construtoras que a gente vê que é venda sobre oferta, ou seja, venda sobre estoque, está em patamares aceitáveis. E a RNI também não tem uma venda sobre oferta interessante, tá? Então peço para vocês deixarem o like aí se vocês se interessarem por esse vídeo. Seguindo nossa página no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. Deixar um comentário aqui embaixo se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, até mesmo alguma sugestão. E se inscrever no canal, tá? Que isso aí é muito importante pra gente, tá? Então deixa eu só botar a canetinha aqui na tela. Aqui a RNI, tá? Onde ela foca aqui os resultados do... A canetinha não tá aparecendo aqui. Ah, agora veio. Os resultados do terceiro TRI de 2022, tá? Então tem algumas informações aí pra gente ir acompanhando. Então aqui a RNI, negócio imobiliário, encerra o terceiro trimestre, confiante na estratégia adotada, sendo possível identificar com a evolução de indicadores operacionais e financeiros, bem como otimista com a demanda do mercado imobiliário. Isso aqui eu acho que realmente o mercado em geral, o pessoal tinha que estar otimista, porque essa Selic vai baixar em algum momento, a inflação, principalmente nas regiões de atuação, cuja vocação é predominantemente voltada para o agronegócio, que é responsável por quase 27% do PIB. Forma de ratificar a continuidade da nossa estratégia, nós conseguimos gerar um land bank, né? Totalmente aderente ao nosso serviço. Você conseguiria um banco de terrenos, tá? Para quem não sabe, tá? Só que isso não é garantia, né, de você vender. Não adianta você ter um banco de terrenos se você não está vendendo agora. Dificilmente tu vai vender depois, tá? Land bank, banco de terreno. Seriam terrenos aí para você construir, né? Claro, você tem um banco de terrenos quando tiver um momento mais favorável, é mais propício, né? Você ter um resultado melhor. Mesmo vivendo em cenário político acreditando que a tendência de crescimento do setor não será interrompida. A gente fala um pouquinho, né, de alguns empreendimentos aqui na cidade de São Paulo, VGV de 104 milhões nos 9 meses. O VGV lançado, que é percentual da RNI, né, que ele tem algumas participações conjuntas, 474 milhões. Então a gente vê que a empresa está crescendo, o VGV, tá? Registra ainda e VGV de projetos aprovados, né, futuros e aptos para lançamento. 446 milhões a mais, né? Mais importante do que o VGV é o VSO, né? Então o volume de vendas líquidas foi de 198 milhões, né? Essas vendas líquidas aqui a gente poderia calcular com base, né, no estoque, no VSO da empresa, né? 32% superior ao terceiro TRI, 2021. No acumulador de ultrapasses 570 milhões, sendo 20% superior ao mesmo período de 2021. Mas a gente vê que 20%, isso aqui é em valores nominais, né? Aqui o VSO, né? Velocidade de vendas dentro do patamar de 20%. Esse daqui no terceiro TRI. A gente viu que algumas construtoras estão nesse patamar, tá? Que, se a gente analisasse isso daqui, não seria tão ruim, né? 20% por trimestre. Só que no ano, ó, eles até participam aqui, programa Casa Verde e Amarelo, né? Que é o programa mais que depende do governo. Aqui não tá falando anual, não, tá falando só do trimestral, né? 99% do estoque da empresa está em construção, então isso daqui impacta muito, né? Por conta do método POC, né? Porque são receitas que vão ser apropriando ao longo do projeto. Então a empresa está com um projeto, vários projetos em construção, tá? Então de repente no futuro pode ser que o resultado venha um pouquinho mais forte, né? Lá na frente. No que está de monetização da carteira, apresentamos crescimento em nossos repasses, financiamentos, que já são nos 9 meses 379 milhões. Enfim, vamos lá, vamos adiante. A evolução das vendas, né? A gente vê que eles passaram por um período aqui bem crítico, né? Nos últimos anos, ó. Em 2020 e 2021 voltou a crescer, né? Evolução das vendas líquidas. Evolução de repasse, desligamentos, né? Que poderiam impactar, né? O nível da companhia também cresceu.
Vamos lá. Aí aqui são números aí que isso daí que fica muito distorcido, né? Porque tem a receita a apropriar, né? E o custo a apropriar. Então, como eles estão com boa parte em construção, essas margens brutas, margem operacional fica muito distorcida. Então, mas eles até fazem ajuste aqui, margem ajustada no trimestre 30%, né? Lucro bruto crescendo, 61%. Empresa dando lucro, tá? Mesmo aí com endividamento altinho. Ó, lucro líquido nos 9 meses está registrado no lucro aqui de 21 milhões. Já supera 42% todo o lucro de 2021. Mesmo com dívida alta, a empresa dando lucro aí também, né? Ó. Aqui, ó, 2020 prejuízo, 2019 prejuízo. 2021, 11 milhões. Aqui em cima era o quê? Aqui a evolução das vendas líquidas, né? E aqui a evolução do repasse e desligamento. E aqui a evolução da receita. Tá. Vamos lá, destaques operacionais. Aí tem mais algumas informações aqui, ó, o VGV. A gente vê que o ritmo, frente até o segundo tri, deu uma recuadinha, né, no VGV, né? Mas ainda está lançando. A participação deles, a 100%, foram o número de projetos 1. Mas geralmente o volume um pouquinho maior deles, né? Frente ao ano passado bem mais forte, tá? Nos 9 meses cresceu também, né? Isso em relação ao VGV. E aqui vendas contratadas, né? Vendas contratadas tá até melhor que ano passado, né? Terceiro tri de 2021, melhor que o segundo tri, os 9 meses também. No líquido a gente vê que cai um pouquinho mais, né? Mas em relação ao ano passado realmente melhorou, né? Mas a gente vê que a margem bruta aqui não está ajustada, né? Não é lá essas coisas, né? Geralmente os construtores têm construtora com margem bem superior, né? Mas melhor que o segundo tri, melhor que no terceiro tri. Nos 9 meses deu uma leve recuada, né? E deve ser por conta da inflação. Margem EBITDA subiu, né? Mas é porque essas construtoras geralmente não é a despesa operacional que pesa muito, é mais aqui na questão do lucro bruto, né? O CPV que impacta mais. E a empresa dando lucrinho, tá? Aqui não tá nem falando do resultado financeiro. Olha quanto resultado a apropriar, tá? Mesmo com essa receita aqui, ó, 170 milhões, um resultado a apropriar ainda. Receita apropriada de 529 milhões e o resultado apropriado de 164, né? Aí que vê que as margens do resultado a apropriar eleva bastante, né? Frente lá às margens que já estavam. Então eles estão melhorando, né? Frente ao ano passado melhoraram consideravelmente, mas a gente vê que a dívida é bem altinha, né, da empresa, a dívida líquida de 542 milhões, tem um caixinha aqui de 62 milhões, a dívida é basicamente de longo prazo, então, é LP aqui, ó, longo prazo. Isso reduz um pouco do risco, né, mas essas construtoras, né, no passado, que ficam muito endividadas, se a alta de juros ficar muito tempo, a empresa fica muito perigosa, né. Aí foi mais um pouquinho dos lançamentos, né, a gente vê o preço médio. O preço médio até subiu, eles conseguiram ter um repassezinho, uns 9 meses. O VGV aumentou, né? Tanto frente a terceira tri de 2021 não teve nada, mas nos 9 meses de 2020, 2021, até tá crescendo o VGV. Acumulado aqui nos últimos 12 meses também. A gente vê que o VSO deles que não é tão interessante, né? Porque a gente vê que, olha só quanto vendeu de estoque, né? 19%. E no ano passado 18%. Tudo bem, né? Tá boa parte em construção ainda, né? Tem que ver como é que tá o estado, né? Mas olha só, o distrato aumentando bastante também, ó. Ó, 164%. Isso aqui são os principais fatores para a gente acompanhar, né? O VGV é um importante, mas o distrato já é um sinal de alerta, ainda mais a empresa que está com um endividamentozinho aí. O VSO, outro sinal de alerta, né? Se fosse aqui por trimestre, um VSO aqui de 23, né? Se a gente analisasse, chegasse lá uns 50 por ano, né? 60, né? Tudo bem, mas aqui, ó, a gente vê que nos 9 meses chegou em 19%, tá? No ano passado 18%. Então ela tem uma venda sobre estoque, não adianta sair lançando, tendo VGV crescente, tá? Então o VGV cresce, né? Mas se o VSO não segue patamar, né? O VSO fica caindo ou fica estabilizado. Então, isso daqui
um fator de preocupação. E os de extrato a gente vê que está crescendo bastante, ó, por conta da inflação, porque é um segmento de renda um pouquinho mais baixa, né? Então isso daqui é um pouquinho preocupante, tá? Aí a gente vê, o VGV está crescendo, né? Mas o VSO não está tão interessante, né? Até deu uma melhorada aqui, ó, no segundo tri, deu uma melhorada no terceiro tri. Se continuar melhorando aqui, né, nesse padrão, vai ter um VSO relativamente melhor, né? Se a gente pegasse aqui e analisasse, ó, eu não sei porque eles botaram aqui, aqueles 9 meses, botou um VSO líquido, né? VSO líquido, porque o VSO aqui por trimestre, até que não estaria ruim não, 18 mais 22 mais 23, então daria aqui por volta de 45 mais 18, daria por volta de 63%, né? Nos 9 meses de VSO. Aí se fosse isso daqui mesmo, não estaria ruim, tá? Esse VSO aqui. Porque eu tô vendo aqui, ó, primeiro tri de 2022, segundo tri, terceiro tri. Aí teria que pesquisar mais a fundo, né? Por que eles botam aqui esse VSO líquido aqui? Deixa eu ver se aqui embaixo eles mencionam. As vendas brutas totalizadas, VSO apresentou novo crescimento e 3 pontos percentuais. Destacamos a evolução do preço médio para os programas, programa Casa Verde e Amarela, que é muito dependente do governo, né? É que eles não explicam muito não, eu teria que pesquisar mais a fundo. Mas se for isso aqui que eu mencionei agora, 63%, seria um VSO excelente, tá? Aqui vendas líquidas nos últimos 12 meses, a gente vê que está crescente. A empresa tem um estoque aí de imóveis, né? Estoque grande aí, mas isso daqui também não adianta ficar, até reduzir na frente do segundo tri, não adianta você ir crescendo teus estoques, porque se for um estoque antigo, né, é sinal que você não está conseguindo repassar, né? O banco de terrenos deles, grandinho, né? 6,8 bi. Um momento aí que melhorar a economia, né? Mas 85%, ó, de produtos do programa Casa Verde e Amarelo, né? 100% adquirido através de permuta, né? Permuta é você repassar para o dono do terreno. Vamos supor que tem apartamentos aqui, né? Vários apartamentozinhos. 3 aqui, mais 3 aqui embaixo. Então você tem que repassar, sei lá, 3 daqui de cima para o dono do terreno por permuta e você tem a lucratividade desses 3 daqui de baixo. E outro fator é esse programa Casa Verde e Amarela, que depende muito, né, do governo, né? Você depende muito do governo aí para repasse de recursos. Aí falando mais um pouquinho, né, do banco de terrenos, distribuição geográfica. A gente vê que boa parte aqui, né, interior de São Paulo, que a gente já tinha mencionado no início, uma parte no sul e outra parcela no centro-oeste. Então, mais uma vez, né, falando aqui, ó, despesas comerciais pesam um pouquinho, né? Cresceram. Despesas gerais administrativas também cresceram. Mas o pesado mesmo vem aqui, ó, que impacta da receita para o lucro bruto, tá? Que é o CPV. A gente vê que cresceu. Aqui não está nem discriminando, né? Mas a gente vê que a margem bruta, ó, 25%. Ajustada eles botam para 29%, né? A empresa está até com o EBIT um pouquinho crescente, né? Então, sinal que a margem, a receita provavelmente cresceu acima do CPV, né? Por isso que a margem bruta, a margem bruta caiu um pouquinho, né? Foi bem assim, não. Na verdade, os custos operacionais não cresceram na mesma proporção, né? Ou algum efeito aqui que impactou. Vê que o resultado financeiro também ficou positivo, né? Então a dívida, a mesma dívida lá não está pesando, até é surpreendente, né? Mesmo a gente tendo uma dívida grandinha, né? Ó, mais uma vez, falando da resultado apropriar. Então a gente vê que a margem bruta deles tende a melhorar, né? O resultado que eles ainda estão sendo reconhecidos ao longo do tempo, vão ser reconhecidos ao longo do tempo. Lançamento, eles estão fazendo... Não houve lançamento agora no terceiro tri, tá? Nessa daqui, ó. SBPE e urbanismo, alguns segmentos aí, né? Algumas vendas aqui, contratadas. Distrato aqui nesse daqui já teve uma redução, né? Eles até destacaram, ó, 14% de redução. Mas o VSO também aqui, ó. Eu não sei que VSO líquido é esse que eles botam, né? Mas eles estão reduzindo, né, o lançamento aqui para esse tipo de produto, né? Então é uma estratégia deles aí. Mas aqui, quando eles botam aqui, ó, VSO nos 9 meses de 10%. Se a gente somasse aqui, seria 7 mais 7, 14.
mais 6, 20%, né? Mesmo assim daria baixo, né? Esse VSO líquido aqui que eles botam. Aqui eles botam aqui 10%, né? 9 meses. Aí teria que pesquisar por causa da onde que vem esses números aqui, né? Que eles colocam na tabelinha. Mesmo assim, a gente vê que o VSO deles não é muito bom, né? Estoque, valor de mercado, banco de terrenos, mais uma vez. Né? Então a gente vê que nesse segmento aqui tem a maior parte também está em construção, outra parte em concluído já. Mesmo assim eles estão com VSO abaixo, então isso aqui é um sinal de alerta, de repente por isso que eles estão se desfazendo, né? Porque se eles já tem boa parte concluído e ainda não está vendendo, né? O banco de terrenos deles estão reduzindo. Aí falando de mais alguns números, despesas só nesse segmento, receita caindo, né? A receita até cresceu, né? Mas é porque ele já tem alguns estoques lá concluídos, né? Mas o lucro bruto caiu. RNI consolidado, então a gente vê aqui, né? Eles focando, botando aqui por segmentos, né? PCVA, SBPE. Então o PCVA aí é o maior segmento deles. Esse segmento PCVA, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É o programa Casa Verde e Amarelo, né? Que eles estão enfatizando aí. E o SBPE da poupança, né? Financiamento habitacional, né? Que eles estão perdendo aí por conta da concorrência, provavelmente, né? Então isso aqui é mais governamental. Então, o foco deles aí é esses empreendimentos aí mais governamentais, né? Então, repasse de desligamento de pessoa física, né? Estamos falando aqui, né, de cessão de carteiras recebíveis de clientes. Que impacta aí, tem alguma dinâmica que impacta. Que elimine o risco de inadimplência com ganho financeiro, né? Então, alguns clientes... Aí teria que estudar mais a fundo. Eu vou ser bem sincero que eu não tive tempo, né? Eu tô com alguns problemas aí. Eu dei uma olhadinha rápida. Mas esses programas governamentais têm algumas nuances, né, específicas, né? De você receber através de alguns incentivos aí do governo e tal. E aí eles botam aqui que estaria impactando de maneira positiva, né? Por conta de recorde de unidades financiadas e cessão de recebíveis do cliente, né? Então eles repassam aí de repente esses recebíveis aí, ó. Impactam de maneira positiva, né, no financeiro deles. Aí falando um pouquinho de alguns itens aqui de balanço patrimonial, acho que isso daqui não é nosso foco maior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Endividamento a gente já viu. A gente tem um caixa aí de 63 milhões, endividamento 65. Boa parte voltada para financiamento, construção, né? O de longo prazo, né? Acho que aqui embaixo tem falando. Aí falando de algumas partes aí, algumas taxas de endividamento, né? A gente vê aqui CDI, o do capital de giro aí que é 120 e pouco, 128 milhões, pesando um pouquinho mais, né? Agora, por isso que de repente está impactando lá na margem bruta. Aqui uma célula de crédito bancário, né? Também CDI mais 2 a 4%. Outra que também CDI. E o plano empresário que tem uma parcela TR mais 8% também. Agora com a taxa de juros alta acaba pesando bastante. O vencimento da dívida, a gente vê que basicamente 2024 a 2029, tá? A taxa de ponderada subindo por conta dessa alta de juros. Acho que basicamente é isso aí, tá? Eu teria que pesquisar mais a fundo algumas informações da RNI pra gente destrinchar, tá? Mas eu acho que não vale a pena, porque eu acho que tem empresas bem melhores, tá, pessoal? Para quem me perguntou aí, eu já fiz vídeos de algumas empresas, inclusive existem empresas aí do segmento aí habitacional mais de classe baixa, né, como a Direcional, tem a própria Cury, que eu acho que são mais interessantes, com uma venda sobre estoque, uma venda sobre oferta melhor, né, sobre estoque. Já tem um banco de terrenos também bem formado.
uma inadimplência sob controle, uma receita apropriar mais tranquila. Então, assim, eu acho que a RNI pode ser que surpreenda aí, melhore, né, com o novo governo aí, mas acho que ela tem uma dívida altinha, então se a gente somar a dívida mais valor de mercado, ela não é uma empresa baratinha, não gera tanto caixa hoje. Vem melhorando, né? Claro que vem melhorando ao longo dos trimestres, a gente está vendo aí, mas eu acho que tem opções melhores, tá? Então espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, tá, pessoal? Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, comentar aí embaixo, seguir nessa página no Instagram, os links vão estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!